Desde 2015, a Alerj abre as portas para receber a Semana Lixo Zero. Esse ano de 2022 não será diferente. Dos dias 21 a 30 de outubro, vão ser realizados uma série de eventos, não só na cidade do Rio, como também em todo o país. Nesses eventos, cidadãos e instituições compartilham soluções e boas práticas para a destinação correta dos resíduos sólidos. Se você ainda não conhece a Semana Lixo Zero, a gente vai contar tudo o que vai acontecer aqui no Rio em Foco, que começa agora. Para falar sobre a Semana Lixo Zero, estão aqui comigo o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, e o consultor e embaixador do Instituto Lixo Zero Rio de Janeiro, Rodrigo Oliveira. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui. Obrigado, Geisa. Prazer. E são dois Rodrigos. Então, Sabatini, para a gente abrir o programa, para quem ainda não conhece, não está familiarizado com o conceito Lixo Zero, conta para a gente como surgiu esse conceito e como ele é abordado nessa semana tão especial. Na verdade, como surgiu, acho que boa essa pergunta. Ninguém, pelo menos eu nunca interpretei do jeito que eu estou interpretando, que não é uma questão histórica. Eu acho que não é uma questão de quando começou o movimento. Tem diversos inícios. Tem início na Ásia, tem na Oceania, tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Isso aí vem primeiro de um processo fabril. Quer dizer, você chegou ali em 1960, as fábricas começaram a se preocupar muito com a qualidade, e um processo para você chegar à qualidade é a gestão do desperdício de tempo nos processos e desperdício dos materiais. Bom, quando isso chega à fábrica, para aumentar a eficiência na produção, também chega nos funcionários, chega na sociedade, daí começa a ter uma reflexão sobre isso, sobre qual é a responsabilidade sobre os resíduos, qual é a responsabilidade do consumo, se isso tem a ver com o consumo ou não tem a ver, ou tem a ver com a iniciativa privada ou com o governo. E daí começa-se uma discussão sobre isso, e daí nós temos diversas iniciativas. Nós temos a primeira cidade lixo zero, que é Canberra, que tem uma meta lixo zero. Na Austrália, o primeiro livro sobre lixo zero é do Paul Palmer, que é um americano. Nós temos a Suécia, a Escandinávia, que começa a praticar lixo zero, quando ela começa a substituir sua matriz energética e começa a botar o lixo na sua matriz energética, e depois, hoje em dia, se arrepende desse processo, mas eles usavam a queima do lixo para aquecer suas águas e tudo isso. Então, o lixo zero nada mais é do que você diminuir o desperdício, tanto que o nome em inglês é zero waste, e o waste é lixo, mas também é desperdício, ou ele é principalmente desperdício. Então, o movimento é contra o desperdício. No Brasil, as coisas tomaram um novo tom, porque aqui essa questão tem um fator social muito grande. Talvez na África e na Ásia nós tenhamos alguma coisa similar, mas eu acho que no Brasil é o mais organizado com o social. E daí, hoje a gente fala em ESG, na verdade, o lixo zero é o ESG de 50, 60 anos atrás, que é eu ser responsável com a minha produção, ser responsável pelos resíduos que eu gero e dar um encaminhamento, fazendo uma gestão eficiente, e dar um encaminhamento social e ambiental correto. Nós temos uma definição de que lixo zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para fazer as pessoas a mudarem seu comportamento de forma a imitar a natureza, onde tudo que é descartado por um é utilizado por outro, e agindo dessa forma a gente vai deixar de poluir a terra, a água, o ar, e assim a gente vai conservar a vida no Brasil, no planeta. Essa é a definição, né? Também pode ser uma definição da indústria de controle dos seus desperdícios para o aumento da sua eficiência. Também pode ser ter uma definição pessoal, que é que a pessoa
diminuir o impacto que ela vai ter durante a sua existência no planeta. Todos nós temos um impacto na nossa existência. Hoje, o impacto médio, só sobre resíduos sólidos, não estou falando de CO2, nada disso, é mais ou menos 1 quilo por dia. Isso quer dizer que um brasileiro, em média, de 50 anos, produziu um caminhão e alguma coisa, 1,5 caminhão de resíduos, né? Uma carreta quase de resíduos. Então, depende qual é o ator que está se fazendo essa pergunta. Agora, o interessante é que a Semana Lixo Zero ela tem a possibilidade da gente reunir essas experiências ligadas ao conceito e também expandir esse grupo de pessoas interessadas e sensibilizadas a experimentarem também na vida delas como tornar isso prático. Então, como é que surgiu a ideia da semana e como é que ela é organizada em todo o país? Bom, a semana, na verdade, ela surgiu de uma necessidade. E, a partir dali, a gente descobriu um modelo que funcionava muito bem. A primeira necessidade era conseguir fundos para a gente poder organizar a 7ª Conferência Internacional de Lixo Zero, que se realizou em Florianópolis, a primeira da América Latina. Quando a gente foi organizar, a gente precisou de apoio. E a gente trocou apoios, que eram passagens, principalmente, lugar para ficar, infraestrutura, passagem e estadia. A gente trocou esse apoio por eventos paralelos. Então, e daí a gente disponibilizou 26 palestrantes internacionais, os melhores do mundo até em 2010, para a sociedade. Então, a gente levou até a indústria alguns palestrantes, até a Secretaria de Educação, outros palestrantes, até a Associação dos Mercados, outro palestrante, a Associação Comercial, outro conjunto. Começamos em 2010 com um evento âncora e 4 eventos paralelos. Em 2011, a gente resolveu, já que a gente estava na energia, e para não diminuir essa energia, a gente sentiu necessidade, aí não vou falar o momento que isso aconteceu, mas a gente sentiu a necessidade de a gente empoderar os jovens, os universitários. E daí a gente lançamos no mundo o movimento Lixo Zero Jovens, Zero Waste Youth. Para lançar isso, a gente fez um novo evento internacional. Aí foi com maior participação internacional, e repetimos a mesma estratégia. Vamos pegar apoio e vamos vender ou alugar a participação dos nossos palestrantes. Bom, aí a gente já teve um âncora e 7, depois o outro ano um âncora e 11, no outro 34. Aí a gente saiu de Florianópolis, fomos para o sul do país em 2014 e pulamos de 34 eventos, um lugar, 34 eventos, para 10 cidades e 400 eventos. Aí, em 2015, fomos para o Rio de Janeiro com o apoio da Geisa. E a Geisa daí ela começou a receber também os nossos palestrantes internacionais. Então, o nosso palestrante já não era compartilhado só numa cidade, mas ele já era compartilhado com o país. E daí a Geisa organizou, através do fórum, alguns eventos durante a semana, teve a gentileza de mobilizar outras pessoas, porque, na verdade, a gente não organiza eventos. O Instituto ele mobiliza a sociedade para que ela organize eventos. Nós somos o maestro, mas não somos nós que fazemos isso. Mas isso aí funciona tão bem que, no ano passado, nós fizemos eventos em 258 cidades. Nós fizemos 10.000 eventos. Para ter 10.000 eventos em uma semana, 9 dias, na verdade. E daí eu vou aproveitar que a Geisa está aqui e vou agradecer a todos os nossos embaixadores que organizam, são voluntários, que organizam eventos em suas cidades, que levam. Então, nós tivemos para fazer 10.000 eventos. Nós precisamos de quase 30.000 voluntários. Então, 30.000 pessoas organizaram eventos para meio milhão, para mais de meio milhão de pessoas. Né? Organizar eventos, e o que ele organiza? Ele organiza eventos que façam você refletir sobre o consumo, sobre suas escolhas, e refletir sobre a responsabilidade dos resíduos provenientes dessa escolha.
de quem que é a responsabilidade. Se é tua, se é de quem te vendeu, quem produziu, ou quem liberou para venda. Né? Na verdade, no Brasil, nós temos uma lei que diz que a responsabilidade é compartilhada. Isso aí foi entendido por muito tempo, já que a compartilhada não é minha. E ficou para os outros. Mas a Semana Lixo Zero, na verdade, fez todo mundo refletir que nada começa se não for eu, o estupim. Né? Ninguém faz por mim. Eu tenho que prover, porque a responsabilidade primeira é minha, que está na minha casa, eu que escolhi. Você descreveu aí o início, a chegada da Semana Lixo Zero aqui no Rio de Janeiro, em 2015. Mas lá até aqui a gente tem o papel dos embaixadores, né, que foram assumindo essa responsabilidade de fazer e disseminar o conceito, e mais do que isso, ampliá-lo para projetos como, por exemplo, as escolas Lixo Zero. Aproveitando que temos um embaixador aqui no nosso programa, eu queria que o Rodrigo Oliveira falasse um pouquinho sobre como é que foi que você entrou em contato, Rodrigo, com o Instituto Lixo Zero, e como é que tem sido essa experiência também de disseminar esse conceito pelo estado do Rio de Janeiro. Eu conheci o Instituto Lixo Zero através das redes sociais. Então, acho que, de alguma forma, os algoritmos agiram aqui para o bem do planeta e da minha vida, né, que eu encontrei o Instituto Lixo Zero. Eu já atuava na área ambiental, sou químico industrial de formação, e em um momento a química sempre regeu a minha vida, né? Em um momento eu sequestrei esse poder da química e eu comecei a decidir os caminhos da minha vida, e eu decidi fazer algo em prol da minha vida, minha responsabilidade, do meio ambiente. Eu encontrei o Instituto Lixo Zero. Fiz o contato com eles, fiz o curso de embaixador, e o Sabatini me convidou aí para formar uma nova edição do Coletivo Lixo Zero aqui no Rio de Janeiro. Desde então tem sido um momento muito especial, porque a gente tem a oportunidade de unir várias pessoas com um objetivo comum, apesar de diversas atividades diferentes. Então, nós temos embaixadores aqui com conhecimentos diferentes, com atividades diferentes, e que todos trabalham em prol do conceito Lixo Zero. Então, nós unimos essas pessoas, e hoje a gente tem um coletivo aqui aproximadamente de 50 pessoas ativas no município do Rio de Janeiro, e que nós trazemos a agenda do Instituto Lixo Zero aqui para o estado, e implantamos através de ações, de organizações, de trabalho voluntário, e a Semana Lixo Zero é uma delas, né? A gente está aí às vésperas da Semana Lixo Zero, já mobilizando a cidade para participar. A gente sucesso é um ponto importante aí de encontro, mas também tem a questão presencial. Como é que é feita essa identificação, né, de agentes que podem ajudar a disseminar o conceito e também atuar nesses eventos? Nós nos reunimos, né, muitas vezes o primeiro contato é feito através da rede social, e a gente desenvolve um trabalho mais próximo, né, através de grupos de mensagem, onde a gente troca muita experiência do dia a dia, troca principalmente as soluções para que a gente possa ter uma cidade Lixo Zero, né? Um estado Lixo Zero, falando aqui do Rio de Janeiro, e cada embaixador tem uma autonomia para fazer as suas atividades, né? Então, em relação à Semana Lixo Zero, a Semana Lixo Zero, como o Sabatini falou, é um momento que a gente traz a sociedade civil para ter uma reflexão do consumo e da responsabilidade dos resíduos gerados no nosso dia a dia, né? Seja em atividades comerciais, em atividades residenciais, nas unidades escolares. Então, a gente traz essa reflexão e cada um mobiliza o seu entorno para que possam executar e organizar os seus eventos, né? Então, acontece de forma natural, autônoma, e a gente vai movimentando o território do estado do Rio de Janeiro para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas em prol do conceito Lixo Zero. A gente vai continuar falando sobre a Semana Lixo Zero no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco, aqui política, economia e sustentabilidade caminham juntos.
Nesse ano, né, o que está previsto de novidade, Sabatini? A gente teve aí 2 anos de pandemia, o que tornou muitos dos eventos virtuais. A gente está voltando aí para uma condição de poder se encontrar, né, gerar encontros e também fazer eventos híbridos. Mas o que mudou nesse período também? E o que você acha que a gente já pode apontar como assim, a temperatura do Semanalista Zero 2022, que vai acontecer aí nas próximas semanas? Bom, deixa eu falar um pouco sobre a pandemia, para eu poder justificar o que acontece. Até 2019, nosso foco era fazer eventos presenciais. E nós fazíamos muito, não sei qual era o número, mas já era alguma coisa perto de 5.000 eventos por ano, só na Semana Lixo Zero. Mas eram presenciais. Acho que a gente teve 115 cidades em 2019. Em 2020, com a pandemia, aconteceu uma coisa que eu tenho refletido muito. Aconteceu uma coisa muito legal, que assim que o Instituto tem uma reunião de planejamento logo depois do Carnaval. E a gente fez essa reunião e planejamos o ano todo. 5 dias depois, 10 dias depois da nossa reunião, começou a pandemia. E uma reação que a gente teve imediatamente foi, já que tem pandemia, a gente vai ter que ficar em casa, vamos todo mundo, olha só o que a gente fez para ver qual é a utopia que foi criada. Vamos fazer o seguinte, vamos aprender rápido a se comunicar e compartilhar. Todo mundo que sabe, por favor, ensine um embaixador que não sabe. Então, todo mundo que sabia usar, que hoje é normal, a gente está aqui fazendo essa transmissão por Meet, não, pelo outro software, não sei, mas por um software. Todo mundo que sabia esse software ensinou os outros como fazer. Aí teve gente fazendo com Meet, o outro com Team e não sei o quê. Fizeram no Facebook, como fazer uma live no Facebook. Fizeram com Instagram. Um instituto comprou uma licença do StreamYard, daí criou um evento. E daí a gente fez metas. Vocês têm uma semana para aprender e depois vocês, por favor, convidem para treinar outro embaixador. Aí a gente convidava outro embaixador para poder entrevistar. Mas assim foi tudo muito rápido. Em 2 meses, 3 meses, a gente criou especialistas em comunicação em todo o país. Pessoas que nunca tinham, que eram tímidas, que nunca tinham organizado nada, nunca tinham organizado um evento, organizaram eventos maravilhosos e começaram a fazer isso antes de todo mundo. E a gente conseguiu. Então, em 2020, a gente teve um fenômeno de a gente ajudar o país a ter esperança, eu acho, porque é tudo a partir das boas práticas. E foi um ano muito legal. Em 2021, a gente já tinha aprendido isso e já estava cansado da pandemia, do virtual. Em junho de 2021, a gente fez o maior evento híbrido e o mais tecnológico evento híbrido até hoje, durante a pandemia. Ou até hoje visto, porque depois pararam de investir nisso. Em Brasília, a gente fez um evento maravilhoso em Brasília, com alta tecnologia, altíssima tecnologia. Foi um evento internacional, onde a gente focou em como desenvolver um evento híbrido. E foi muito legal. Isso aí a gente conseguiu reunir todo mundo lá em junho, então as pessoas já estavam querendo fazer coisas híbridas. Então, o ano passado, eu acho que a gente trabalhou muito essa questão do híbrido. Este ano, a gente trabalhou muito mais a autonomia. Esse ano é um ano que eu estou vendo que é muito mais autônomo os processos. Talvez não seja tão grande como foi nas outras vezes, mas ele vai ser muito mais poderoso. Ele sedimenta o poder do fazer, do mobilizar um território, de conscientizar um território. Então, tem diversas coisas acontecendo em todas as cidades. Não tem uma orientação, a gente tinha até lema nos outros anos, esse ano a gente deixou, para que houvesse esse empoderamento, sabe? Esse ano foi mais ou menos tipo jogar o filho do ninho.
para ver se voa, entendeu? E, na verdade, todo mundo está voando muito alto e muito legal. Então, foi um processo bem mais independente. E Agora, agora, e no ano que vem, a ideia é como que a gente aprende a trabalhar com essa independência, mais conectados um ao outro. Ou como é que a gente aprende isso aí? Então, esse ano foi um ano de um grande crescimento para todos, em todo o país, e de forma muito autônoma. Foi muito legal. Foi surpreendente também, para mim foi muito legal, porque é ver alguém brilhando sozinho, e tendo posições sozinhas, e sabe? Foi muito, muito. Esse ano foi muito. E eu estava pensando sobre os próximos anos que a gente tem à frente, né? E eu sempre sonhei em ter um movimento no país onde todo mundo ajude todo mundo a crescer. Que você compartilhe, não dinheiro, que pode também ter a necessidade de, mas que todo mundo aprenda a ser voluntário em compartilhar seu conhecimento, seu tempo, sua atenção. Eu acho que o Instituto Lixo Zero faz isso hoje, de uma forma muito legal. e Rodrigo, como é que está sendo a organização aqui no Rio de Janeiro? O que você tem percebido aí do engajamento das instituições? Tiveram reuniões presenciais? Enfim, o que está previsto para acontecer aqui no Rio? Quer dizer, como o Sabatini colocou, né, a gente vem de uma transição, né, do presencial para o virtual, o híbrido, e agora a gente está voltando, vamos dizer, para um presencial ainda com essas possibilidades do digital, né? E esse crescimento que o Sabatini falou durante a pandemia foi muito visível aqui no estado do Rio de Janeiro também. Então, nós fizemos uma série de eventos virtuais no ano de 2020. As redes do coletivo Lixo Zero aqui do Rio de Janeiro, elas tiveram um crescimento espontâneo muito grande na Semana Lixo Zero. A gente pode dizer que a gente dobrou o número de seguidores que nós tínhamos e também de voluntários. Então, cada vez que a gente divulga o conceito Lixo Zero, na prática, a gente tem uma devolutiva muito grande da sociedade, né? Da fome dessas informações e com a necessidade de implantar também. Então, esse ano nós já fizemos um evento em conjunto, em parceria com vocês, que foi um evento digital, né, voltado para o empresariado, para as instituições, e a gente teve um retorno bom das pessoas querendo participar, né, representantes do comércio, representantes de indústrias, de pesquisas, instituições de pesquisas, todos voltadas também para a aplicação do conceito Lixo Zero. Nós tivemos o nosso Café com Atitude, que é uma maneira que a gente tem de se aproximar da sociedade civil. Então, nós fizemos um evento presencial que aconteceu no Criança Procardíaca, ali em Botafogo, onde nós trouxemos várias pessoas, vários atores, né, não só do coletivo aqui do Rio de Janeiro, mas também colaboradores que têm familiaridade com o conceito. E cada pessoa saiu também para ser autônomo na sua aplicação da Semana Lixo Zero. Então, isso é muito legal. É um evento multiplica, ele se divide e alcança mais pessoas. Então, a nossa expectativa é a gente chegar aí numa média de eu vou usar aqui, tá? Mas eu creio muito nesse número, assim. A gente vai chegar aí em torno de uns 80 eventos na Semana Lixo Zero, numa expectativa de um alcance no estado do Rio de Janeiro. Então, nós já temos assim eventos programados para acontecer em unidades comerciais como um shopping, na Orla Carioca. Nós estamos conversando também com feiras ao ar livre, escola tem nos procurado também para fazer não fazer os eventos, mas ajudá-los a pensar nos eventos, né? Sempre isso é muito importante. Cada pessoa que se chega para a Semana Lixo Zero tem a possibilidade de fazer um evento, e esse evento acontece de forma muito livre, gente. Então, assim, se você quiser programar uma reunião no seu condomínio para falar sobre a problemática do lixo dentro do condomínio, é um evento válido para a Semana Lixo Zero. Se você quiser levar para dentro de uma instituição comercial, como os condôminos de um centro comercial pode se juntar para resolver a problemática do lixo, para se tornar mais consciente,
é válido um evento para a Semana Lixo Zero. Se você quiser fazer uma live, se você quiser prospectar no seu prédio, colocar um aviso no elevador ou patrocinar um banner, que seja, são eventos válidos. Então, assim, o cuidado que nós temos é de trazer esses atores para dentro do coletivo Lixo Zero, a gente faz a divulgação nas nossas redes e a gente monitora o alcance, né, e onde esses eventos vão acontecer dentro do Estado, para que a gente possa dar visibilidade e a publicidade para mapear esse alcance. No próximo bloco, nós vamos falar sobre um momento em que a gente sai da Semana Lixo Zero e vai para as escolas. Não saia daí. Rio em Foco, aqui política, economia e sustentabilidade caminham juntos. Estamos de volta com o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, e o embaixador do Instituto Lixo Zero no Rio de Janeiro, Rodrigo Oliveira. A Semana Lixo Zero é um pedacinho de uma série de ações que acontecem ao longo do ano, promovidas, estimuladas, fomentadas pelo Instituto Lixo Zero. Sabatini, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel de vocês e o trabalho que vocês têm feito na área da educação. A gente sabe, e sempre se coloca muito a responsabilidade nas crianças, né? Como elas sendo a esperança de que as coisas vão mudar na consciência que as pessoas têm sobre o que elas geram de resíduos a partir do seu consumo, da sua atividade. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da educação, como é que vocês têm atacado esse ponto aí e gerado resultados incríveis. Bom, eu vou chegar na escola, mas antes disso, todo o processo dentro do Instituto é um processo pedagógico. Então, porque nós todos somos, na verdade, nós precisamos ser alfabetizados ecologicamente. Todos, adultos e crianças. Dessa forma, o Instituto ele tem um calendário pedagógico. Esse calendário pedagógico é uma linha de eventos, são 5 eventos que acontecem durante o ano, onde a Semana Lixo Zero, eu digo que é o trabalho de conclusão de curso. Então, você tem um primeiro momento, uma primeira lição, que é uma lição de gratidão. A segunda lição é de desenvolvimento pessoal na área orgânica. O terceiro evento é de reconhecimento, desculpa. O terceiro evento é um evento de reconhecimento dos pares da sociedade. O quarto evento é um quadro de autoconhecimento com os materiais, e o quinto evento é o evento de engajamento da população, animação territorial. Então, isto é um calendário pedagógico, e depois nós temos um prêmio que encerra todo esse calendário, que é o reconhecimento das práticas que mais ajudaram no crescimento do conceito Lixo Zero. Então, esse calendário pedagógico ele se deve a uma estratégia de alfabetização, né? De realfabetização. Na questão das escolas, nós tivemos um caso, a escola sempre esteve no nosso radar. Não só no radar, a gente já agiu, só que a gente começou a agir com os universitários. Porque os universitários, eles tinham potencial de agir muito rapidamente sobre a sociedade, provocando mudanças, porque em 3 anos a gente teria um químico industrial como Rodrigo trabalhando na sociedade. O que o Rodrigo, quando teve interesse, nos procurou? Aliás, a primeira vez que eu vi o Rodrigo, eu me lembro até hoje, porque eu já botei ele para trabalhar na mesma hora. Ele estava lá de bobeira, disse de bobeira não vai ficar, então já carrega isso. E daí ele carregou, daí no final do evento eu gostei de você, então agora vamos começar desse jeito, porque ele já carregou e já começou a tomar iniciativa e tal, né? E foi bem assim que a gente conheceu, só depois que a gente foi se apresentar, foi meio assim, esse aqui é voluntário, então carrega, vai lá. Ajuda aí, faz alguma coisa, quem está com pressa. Mas o Rodrigo, ele era um profissional, como nós temos um corpo de voluntários altamente qualificados. Altamente qualificados.
É surpreendente. São todas pessoas muito dedicadas. São pessoas que estudam, que trabalham seriamente. E quando eles se voluntariam, não tem... Tá certo que ninguém vai sair de casa para chegar assim, hoje eu vou fazer corpo mole no meu voluntariado. Não tem sentido. Então, todo mundo que vai ser voluntário, ele vai de paixão, ele aprende a se dedicar, e ele tem como recompensa, única e exclusivamente, ver o sorriso, ver o olhar do outro, entendeu? É muito legal isso, porque ninguém precisa dar obrigado para ele. Ele só sente, pô, aquela pessoa mudou, e isso aí basta. Então, a gente tem 30 mil pessoas que nos doam. Nós temos 3 mil embaixadores que trabalham, que pensam, que... Hoje, o Rodrigo faz parte de um grupo que é muito legal, gente, que é... Hoje, a gente tem pessoas que vivem do lixo zero no país inteiro. A gente criou uma economia. Em 2019, não tinha. Em 2019, todo mundo doava um pouco de tempo para o Instituto Lixo Zero. Hoje, a gente tem uma centena de pessoas que empreendem, que dão emprego, que têm pequenas empresas, que vivem no lixo zero. E esse é o resultado de focar na universidade. Na universidade. Nas escolas, é que uma escola ela influencia 25% da população do seu território. Então, 25%, um quarto da população do seu território está conectado à escola. Nós tivemos diversas boas experiências, mas foi só em 2019 que a gente teve uma escola que resolveu levar isso aí à excelência. E resolveu ser certificada lixo zero. E essa escola passou por uma transformação enorme. Não a escola, os alunos, os professores, a direção, os pais, a comunidade inteira. E daí o lixo zero não virou uma matéria, porque eu tenho uma certa preocupação em botar responsabilidade em criança. Né? Porque, na verdade, o responsável de dar o exemplo sou eu, não é da criança dar o exemplo para mim. No máximo, a criança, eu deveria achar ela engraçadinha, né? Tentando me mostrar o certo. Mas quem deve demonstrar o certo é um adulto para a criança. Mas esse processo que aconteceu foi um processo belíssimo, por jovens, adolescentes, que resolveram assumir a autonomia, o protagonismo do processo através da autonomia do seu fazer e do seu decidir. Isso foi muito importante. E agora, depois do sucesso, que isso aí virou até um documentário, quem puder assistir, depois pede para escrever embaixo, A Revolução Começa Aqui, no YouTube. A partir desse processo, nós começamos a ter diversas coisas no país inteiro. E no Rio de Janeiro, nós tivemos a sorte disso ser aplicado nas escolas estaduais, em algumas escolas estaduais. Começamos com 50 escolas. E hoje estamos com 100 e poucas escolas. Isso aí causou uma transformação. Mas eu vou deixar o Rodrigo falar, porque o Rodrigo pode falar do processo, que isso aí, como é feito isso, o que é importante, porque, na verdade, a gente não está trabalhando, a gente não está construindo pessoas que reciclam. Nós não estamos construindo pessoas, jovens verdes, não. A gente está construindo um cidadão responsável através da consciência sobre a sua responsabilidade na gestão do resíduo. Na verdade, é um instrumento para criar um cidadão. E o Rodrigo vai poder falar, eu acho muito melhor que eu, que ele está lá na ponta, ele está falando com os professores, ele está falando com os alunos, ele está vendo a mudança na escola, ele está vendo a mudança na sociedade, ele está se sensibilizando. Então, eu vou te retornar a palavra, mas você pode dar um toquinho para ele. Quem sou eu? Tenho que passar direto para o Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. Não, de fato, o Sabatini falou que a gente está presenciando uma transformação e realmente nós conseguimos perceber, né? Porque o conceito lixo zero ele é um conceito
ele é amplo, né? Ele é aplicável a qualquer ambiente, né? Qualquer unidade que, vamos dizer assim, que gere lixo, né? Faz parte do dia a dia da maior parte da população. Mas o conceito lixo zero é uma ferramenta de transformação das pessoas, de comportamento. Então, a gente está conseguindo aplicar na escola o conceito lixo zero, talvez na essência dele, né? Então, a gente possibilitar conversar com o corpo, né? O corpo de professores, a direção pedagógica, a direção, ter contato com os alunos, explicar o impacto ambiental, o impacto social da nossa responsabilidade ali com o lixo, né? Então, vamos falar de lixo por enquanto, né? Daqui a pouco a gente fala de lixo zero. Então, essa gestão do lixo que é feita na boa parte do nosso estado, né? Então, a gente está tendo a oportunidade de mostrar para ele que existe um caminho diferente. Existe uma maneira em que o indivíduo tem a responsabilidade e tem o dever do fazer, como o Sabatini disse, né? E de fazer diferente. Então, a gente mostra que cada indivíduo ali na escola ele pode ser um revolucionário através da atitude dele com o lixo, de interromper o evento de você descartar e a gente começar a encaminhar, né? Trazer a consciência para as ações do dia a dia da unidade escolar. Então, de fato, assim, apresentar o conceito e ver os olhinhos brilhando, de saber que é possível cada um ali ser um revolucionário com seu lixo, né? E sim, tem surgido várias histórias interessantes. Então, nós ouvimos dentro... Eu sou um coordenador do projeto, temos vários, né? Cada um com um olhar diferente, cada um com um olhar complementar, né? Então, a gente ouve histórias do tipo... Existem alunos com necessidades especiais, como o espectro autista, que não se relacionava, e numa atividade ali de gravimetria se chegou e comunicou, manuseou o resíduo. Então, o professor já percebe que há uma possibilidade de interação através daquela atividade. Nós presenciamos em algumas unidades também escolares, né? Alunos que no início não conseguiram entender a essência ainda e foram reativos. Depois, quando a gente começou a falar sobre dignidade, sobre impacto social, impacto ambiental, aí, opa, peraí, deixa eu ouvir um pouquinho melhor. Aí depois ele chega assim: professor, eu sou um catador. E a gente começa a transformar a vida também, dar a voz para aquela pessoa também, levar para um ambiente familiar, para mudar e para a escola ter um outro olhar também, para os colegas também ter um outro olhar para aquela pessoa, né? Então, a gente está trazendo, além de nós estarmos levando muita informação, nós estamos absorvendo muita informação. Então, tem sido uma troca muito gratificante nesse projeto. Essas escolas são escolas da rede estadual? Sim. Inicialmente, foram 50 escolas. ECOs, que são Escolas Criativas de Oportunidade, e elas foram escolhidas pela Secretaria Estadual de Educação. E, devido ao sucesso do projeto, outras escolas agora... Desculpa, quem coordena o projeto é o UERJ. Isso. A Secretaria, através da UERJ, e a UERJ é que buscou os consultores no Instituto Lixo Zero para trabalhar no projeto. Perfeito. Então, na segunda etapa, a Secretaria Estadual de Educação pediu que as escolas, quem quisesse, podia se eleger. Então, a segunda etapa foi eletiva. E muitas escolas se elegeram para participar. Então, a gente já está nessa segunda etapa com uma série... Hoje, eu estou chegando agora de uma escola na região de Bangu. A gente tem uma troca assim, fantástica com os professores, com os alunos, e eles veem que é possível, e eles já conhecem entre si. Eu conheço uma escola que já é lixo zero lá em Seropédica. Eu ouvi falar da escola X, assim, que os alunos não jogam mais lixo no chão. A escola mudou. Então, assim, essa essência que a gente fala,
que o lixo zero é uma ferramenta de transformação do indivíduo, né? A gente não olha mais para o lixo como um indicador ambiental somente, a gente olha para o lixo como um indicador de mudança de comportamento. Então, isso a gente tem visto na prática. E esse retorno tem sido muito positivo. As escolas estão autônomas, elas fazem as atividades de gravimetria, elas já se preocupam em fazer a compostagem, para onde que eu vou encaminhar o meu resíduo, mas o que eu faço com isso aqui agora? E agora que eu não consigo mais usar o copo descartável? Então, cada escola tem se relacionado. Eu vou pedir só para contar mais uma história. No próximo bloco. No próximo. Rio em Foco, aqui política, economia e sustentabilidade caminham juntos. A gente se despediu do bloco anterior devendo uma história que o Rodrigo vai contar para a gente. E eu queria também, Rodrigo, que você falasse sobre a questão da certificação. Como é que funciona esse processo, né? Qual é o processo que a escola tem que passar e aonde ela deve chegar ou se engajar para chegar? Tá certo, eu vou contar a história. Como eu falei, as escolas iniciais eram escolas criativas de oportunidade. E uma das escolas tinha o eixo de empreendedorismo. Então, na primeira colheita da horta, os alunos saíram com as hortaliças na mão. E aí a raiz assim de fora, um pouquinho de terra pingando. Aí eles falaram, como é que a gente vai levar essas hortaliças para casa? Aí o outro falou, a gente vai trazer um jornal da próxima vez. E aí eles, na próxima colheita, eles envolveram as hortaliças em jornais. Aí o aluno falou, não, mas esse jornal aqui não. Vamos fazer A professora falou, eu sei fazer uma oficina de papel reciclado. Vamos recolher os papéis que já separamos na escola? Vamos fazer uma oficina de papel reciclado? Reciclaram os papéis e fizeram folhas de papel reciclado e envolveram as hortaliças na outra colheita. Aí o aluno falou, a minha folha está mais bonita que a sua, a minha está mais fina. Aí um falou, eu vou pintar a minha. Aí fizeram uma oficina de tingimento de papel reciclado. Aí um fez vermelho com urucum, o outro amarelo com açafrão, verde com couve. Aí o outro falou, meu está mais bonito, o seu não está. Aí o outro falou, agora eu vou fazer uma bolsa. Então, a escola saiu de uma necessidade, que foi a horta, passou para a reciclagem do papel que já estava separado na escola, e eles desenvolveram uma outra atividade dentro da escola. Eles saíram com um produto, uma bolsa. Então, o lixo zero, ele promove soluções. E para a gente ter uma cidade lixo zero, um estado lixo zero, a gente tem que passar por diversas soluções como essa, que surgem naturalmente. Então, o conceito lixo zero ele é uma oportunidade para que as pessoas e os espaços se transformem e atendam essas necessidades que vão sendo geradas. Então, foi uma experiência que me marcou muito em ver que os próprios alunos identificaram um problema e desenvolveram a solução. Achei muito bacana. E aí a gente volta, né, esse conceito de autonomia que o Sabatini também trouxe aí nos blocos anteriores. É muito interessante que, na verdade, você gera um movimento de consciência e esse movimento de consciência vai respondendo às demandas e às necessidades que vão surgindo no dia a dia. Então, o que é mais interessante disso tudo, Sabatini, não sei se você compartilha dessa ideia, é que não há controle algum, né? Na verdade, as pessoas vão tomar suas iniciativas e vão resolver os problemas que elas estão observando ali no ambiente. Na verdade, toda essa é a função do processo. Então, se isso está acontecendo, é porque a gente está acertando. A gente está criando, na verdade, um caos para depois organizar, se a gente pode perguntar isso. Mas é real, porque nesse processo de alfabetização, você primeiro precisa explodir a cabeça da pessoa. Quando você explode a cabeça da pessoa, faz ela questionar o sistema, questionar por que aquilo existe, como isso afeta no seu contexto. Quando ela começa a raciocinar nisso aí e ela entende que a sua ação é a ação que vai mover todo o processo, então daí começa a acontecer as soluções. As soluções não é que elas sejam é que elas são adequadas àquele contexto, àquela realidade. E as pessoas aprendem, na verdade, que as soluções estão entre eles, que eles são a solução. E que mais, que eles têm capacidade de achar a solução. E isso dá dois sentimentos, de autonomia,
dois movimentos, o de autonomia e a de soberania. São duas coisas distintas, mas uma provoca a outra. Uma vez que eu aprenda a agir autonomamente, daqui a pouco eu estou tão proativo que eu vou buscar minha soberania. E é isso que está acontecendo. E aí, voltando, assim, né, essa questão da sensibilização. Quando você fala de trazer um projeto desse para uma escola, não necessariamente você vai conseguir convencer a todos que precisam se mobilizar para que as metas sejam alcançadas. Isso vai acontecer naturalmente. Isso vai, cada um vai tomando a consciência ou vai se engajando no seu tempo. Queria que você falasse um pouquinho, Sabatini, sobre como é que foi a primeira experiência da Escola Lixo Zero, que está no documentário A Revolução Começa Aqui, e como é que tem sido reproduzir também esse tipo de experiência. Quais são as conexões que você faz aí, apesar a partir da sua visão e do projeto, né, como ele começou, com o que está acontecendo, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro? Bom, o Instituto começou no seu primeiro projeto de Escola Lixo Zero ainda em 2010. Em 2010, a gente teve apoio de uma escola particular e, em troca desse apoio, que comprou algumas passagens e estadias para os nossos palestrantes, a gente cedeu espaço para os alunos, para 30 alunos, frequentarem o congresso. E levamos palestrantes para essa escola. A partir dali, começou um processo de Escola Lixo Zero. Essa é a principal escola privada do estado de Santa Catarina. Hoje, essa escola tem um grande laboratório de resíduos, ela tem uma infraestrutura magnífica. Naquele momento, a gente estava muito preocupado com a pedagogia, de como que a gente ia chegar. E tinha também, e a gente conseguiu fazer isso por um pedido do Papa, na sua encíclica Laudato Si. Então, como esse colégio é um colégio religioso, foi quase como a gente apareceu para obedecer o Papa. Então, que estava ótimo para a gente. Eu acho que a gente está bem alinhado sobre isso. Mas a gente não conseguiu um grande engajamento dos alunos, porque o processo foi de professor, foi de cima para baixo. Depois a gente teve uma grande experiência num colégio de aplicação, um colégio dentro de uma universidade. Esse colégio a gente teve diversas experiências pedagógicas, mas a gente ainda não estava preso, a gente não tinha o Instituto ainda não tinha uma maturidade pedagógica. Quando a gente chegou em 2019, nós aplicamos uma metodologia. Então, ali a gente já tinha uma metodologia formada e nós tínhamos uma orientação pedagógica a partir da pedagogia da autonomia. Então, nós já pensamos, quando a gente começa em 2019, a gente já vê que o Lixo Zero não era um fim, mas era um meio, era um instrumento para você alcançar uma consciência ou para você implementar um processo. Isso aí foi formatado, então, no final de 2019 e, aliás, agora está saindo um livro sobre isso, que é o Pedagogia da Autonomia e Escolas Lixo Zero, que daí estipula quais são os processos pedagógicos que estão acontecendo durante essa atividade lúdica. Não é lúdica, porque é prática. Tem uma parte lúdica, utópica, tem uma parte técnica, pragmática, que é o empreendedorismo. Então, como que isso vai acontecer dentro das escolas? E daí, eu acho que o que aconteceu é a primeira vez que a gente capacita tantos consultores no mesmo momento. Acho que nós tivemos muita sorte, porque os primeiros consultores, eles eram do Instituto, eles já eram parte do Instituto Lixo Zero, então eles já agiam com autonomia, eles já sabiam trocar informações, eles já sabiam trabalhar em coletivo. Então, eles mesmos trocam muitas experiências. É um processo de criação coletiva. É um processo de criação e aperfeiçoamento coletivo. Então, está todo mundo aprendendo com isso. Eu só espero que a gente consiga, seja inteligente e capaz de a gente poder também aproveitar todo esse conhecimento coletivo para poder produzir para as próximas gerações e próximos anos.
Porque isso é uma coisa que eu me preocupo mais do que tudo. Quer dizer, a gente precisa ter o sucesso da aplicação, mas tem um aprendizado que é maior do que o sucesso, né? Tem um aprendizado durante esse ano de implementação. Vamos dizer, o Rodrigo está falando com muita paixão, porque ele está ali, ele vê, ele se emociona, ele vê o resultado dele. Só que agora a gente precisa parar e analisar todo esse processo para poder replicar ele por tudo que é lugar. Espero que a gente consiga fazer isso, porque isso vai ser um instrumento importante para o país, não só para o Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro nós temos 1.200 escolas, 1.232 escolas estaduais. E qual é a mudança principal que acontece? A gente pode enumerar aqui algumas, né? No próprio documentário tem o depoimento de cada um que passou pelo processo, mas eu queria que você elencasse aqui, Sabatini, o que é atuar dentro de um ambiente escolar nesse processo? Que transformações ele gera? Acho que ele gera um amadurecimento da criança, ou porque a gente começa, quando a gente dá autonomia, a gente está deixando de infantilizar aquele ser. Você está dando, você já é uma pessoa responsável. Não interessa o tamanho dele, não precisa dizer que ele é um adulto. Não é um adulto, ele é uma criança. Mas é uma criança responsável. A partir de agora, você é um ser responsável. Na última vez, eu estava aí semana passada, em minha última escola, eu tinha diversos jovens, tipo empreendedores. Jovens que estavam ali porque se interessaram, não foram convocados. E eu falei para esses jovens, bom, a partir de hoje, você não pode mais negar que você sabe. Eu acabei de falar que você não sabe o problema. Eu acabei de te descrever o problema. Então, você não pode mais ignorar, você não é mais ignorante nisso, né? E o saber tem suas consequências, né? Então, agora você é consciente, o teu ato acontece isso. E vai ter que viver a vida toda com esse negócio agora. Então, ele se responsabilizar por aquele ato. E tem uma coisa que a gente trabalha muito, que é a legitimidade. Que, o mundo está errado, tá bom. E você, o que você faz? Nada. Então, para de encher o saco, meu. Vá fazer alguma coisa. Vá primeiro fazer a tua parte. Porque vem encher o saco normalmente de quem está fazendo. Porque um cara que não faz nada, ele não enche o saco do outro cara que não faz nada. Ele vai encher o saco do cara que está fazendo alguma coisa. Né? Tem dois caras que não fazem nada, eles fazem nada junto. Não fica enchendo o saco do outro. Né? Daí esse cara que não faz nada vai encher o saco do outro. Pô, meu, o que você faz? Então, isso aí muda a cabeça do cara. Porque eu digo assim, não, você quer reclamar do Estado? Você quer reclamar que a rua tem bala? Você quer reclamar do saneamento, mas você é tão poluidor quanto? O que você faz? Aí começa a ter uma mudança, que vem de criança até adulto. E isso é muito interessante, né? Desinfantiliza e coloca todo mundo como agente do processo. Essas experiências que estão sendo aplicadas aqui no Estado do Rio de Janeiro, na Escola Lixo Zero, vão fazer parte do seminário que o Fórum de Desenvolvimento vai organizar online aqui na Assembleia Legislativa, fazendo parte da Semana Lixo Zero, e nessa tradição lá desde 2015, a gente também traz essas experiências. Ainda não vai ser presencial, mas eu acho que é muito importante aqui que a gente ressalte, né, a importância da participação e de trazer os atores, né, gente que está fazendo, que pode inspirar, porque já andou uns passinhos à frente e tem que ensinar para quem ainda está perdido sobre por onde começa. O importante é sempre começar, né, Sabatini, né, Rodrigo? Eu queria só, a gente já está fechando aqui o programa. Acho que podemos aqui falar sobre várias ações aí do Instituto Lixo Zero e também do que está sendo promovido e provocado na sociedade. E vocês dessem a palavrinha final aqui para os nossos telespectadores. Cara, eu queria muito agradecer você. Então, acho que você, mais uma vez, está representando um monte de gente que nesse país assume esse papel de difundir. Talvez vocês não saibam o quão importante que vocês são, mas vocês são muito, eu posso garantir isso aí. Nós estamos aqui há 1 hora, fizemos um programa de 1 hora que vai chegar a diversas pessoas. Esse efeito que você está fazendo, você está empoderando diversas pessoas que estão fazendo certo.
Essas pequenas pessoas, elas precisam da nossa atenção, porque elas estão fazendo certo, precisam do nosso reconhecimento. A mudança vai vir pelo exemplo. E eu preciso valorizar aqueles que promovem o exemplo. Então, assim como você, tem diversas pessoas hoje que estão mudando o seu olhar. Você não sabe quanto isso é importante, mudar o olhar para você mesmo. Em vez de passar na rua, ficar enchendo o saco da latinha que está embaixo, tá no bueiro, tá não sei o quê. Vá ajudar aquele que está limpando. Ou você mesmo pega e faça uma ação. Ou promova o outro que faça. Entendeu? Isso vai mudar. Eu tenho um amigo que já foi prefeito de Chapecó, depois foi secretário de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Santa Catarina, Luciano Buligon. O Luciano Buligon, quanto às cidades, ele falava que o lixo zero é uma revolução ética. Mas quanto ao pessoal, ele diz assim, depois que eu adotei o lixo zero, você vai indo, daqui a pouco, você começa a limpar os teus pensamentos, a tirar o lixo daqui. Você começa a ter esperança, você começa a agir pelo bem, começa a ser proativo, começa a incentivar as pessoas que fazem bem. Aí você começa a ser rodeado com pessoas muito, muito, muito legais, com uma energia muito, muito legal, pessoas que fazem, pessoas que se... Sabe, que como o Rodrigo agora, né, que se nutre. O Rodrigo tem problema. E não só ele, como diversos outros embaixadores. Eles são pagos por uma coisa que não é dinheiro. E esse negócio acabou tendo mais valor que o próprio dinheiro para eles. E daí eles querem uma armadilha. Agora eles não conseguem mais se livrar disso. E o mundo fica falando para eles, mas você tem que ganhar dinheiro. Eles, tá bom, eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu estou viciado nesse negócio de transformar o mundo, de ajudar as pessoas, de transformar as pessoas, entendeu? E daí, quando eles estão embaixo, vem alguém e chega assim, cara, você foi muito importante na minha vida. Daí, pronto. Mais uma dose que demora mais um ano que ele não consegue se livrar. Então, obrigado a você. Fala aí desse seu vício, Rodrigo. Olha, acho que o Sabatini tem alguma câmera escondida por aqui, porque a gente está a alguns quilômetros de distância, mas ele conseguiu descrever bem o que está acontecendo. Realmente, assim, a gente acaba sendo impactado por essas ações, né, de movimentar a cidade. Como embaixador Lixo Zero aqui no estado do Rio, nós somos muito bem recebidos, de fato, e a gente tem, de fato, assim como você tem aberto as portas aqui para a gente falar do conceito, e eu queria agradecer mais uma vez. A gente percebe que a sociedade civil, as instituições estão abrindo as portas para que nós possamos falar cada vez mais do conceito Lixo Zero. Então, eu queria me despedir deixando um convite para o nosso estado. Quem puder seguir o @ do Coletivo Lixo Zero aqui no estado do Rio de Janeiro, @lixozero.rj. E aí lá você vai poder acompanhar a programação da Semana Lixo Zero aqui no nosso estado. Então, quem puder, entra lá, segue o nosso @. Lá no link da bio você vai acompanhar todo o cronograma da Semana Lixo Zero aqui no Rio de Janeiro. E aí, ficou animado? Então, é só seguir, já tem todos os endereços aí sendo colocados ao longo do programa e também na descrição do vídeo no YouTube. E para quem ficou com a gente até o final, só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de podcast. É só procurar pelo podcast Quero Discutir Meu Estado e para você ouvir por onde você estiver e espalhar para mais pessoas. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.